Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton e a nossa aula de hoje vai ser sobre a Eurásia. Vamos dar início então? O que seria a Eurásia? Para a geografia, a Europa e a Ásia fisicamente fazem parte da mesma massa continental, a Eurásia. A divisão geográfica entre os dois continentes se dá pelos Montes Urais, pelo Rio Ural na Rússia, pelo Mar Cáspio e pelo Mar Negro na região do Cáucaso. A Eurásia faz parte do Velho Mundo, juntamente com a África, e sua divisão em Europa e Ásia é usada desde o início do século VI a.C. por geógrafos gregos. Como se pode ver, essa divisão é bem antiga e leva em consideração as diferentes culturas e histórias dos dois continentes. O que define um continente, afinal? Um continente é uma porção de terra cercada por água. No entanto, nessa questão específica da Eurásia, né, qual que é o principal aspecto da divisão desse continente? É a cultura e a língua desses povos. Os continentes europeus e asiáticos abrigam paisagens de grandes diversidades naturais, climas amenos ao sul, contrastes com o frio extremo ao norte ou com grandes amplitudes térmicas nos desertos centrais, vastas planícies com vegetações rasteiras e grandes rios navegáveis dividem espaço com cadeias de montanhas e regiões cobertas por florestas. Além da diversidade de paisagens, o bloco eurásico conta com povos de diferentes etnias e culturas, idiomas variados e inúmeras religiões. É uma região de contrastes abrangentes, os países com as maiores populações do mundo e também com a menor. China e Índia, por exemplo, têm mais de 1 bilhão de habitantes cada um, e o Vaticano, cerca de 800 moradores. Apresenta o país de maior densidade demográfica, Mônaco, com mais de 18 mil habitantes por quilômetro quadrado, e outros com baixa densidade, como a Mongólia, com 1 habitante por quilômetro quadrado. O subcontinente também apresenta o maior país do mundo em extensão territorial, a Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, e os dois com menos áreas, Vaticano e Mônaco, que juntos totalizam menos de 2,5 quilômetros quadrados de área. Nesse contexto, existem dois países que estão em dois continentes. A Rússia, por ser grande demais, acaba ocupando esses dois territórios, né, esses dois continentes. E a Turquia está numa localização geográfica que faz divisa entre os dois países. Um pedacinho da Turquia está na Europa e outro pedacinho na Ásia. Dando continuidade então, pessoal, componentes físicos e naturais desse continente, desse imenso continente. O relevo e a hidrografia da Eurásia. A paisagem da Eurásia é constituída de 4 unidades de relevo: cadeias montanhosas recentes, cadeias montanhosas antigas, planaltos, depressões e planícies. Cadeias montanhosas recentes ou dobramentos recentes são aquelas porções de terras onde elas estão em constante movimentação, ou seja, elas estão próximas de placas tectônicas, elas estão em constante mudança, em constante mutação. Cadeias montanhosas antigas são espaços de terras que não têm essa movimentação constante causada pelas placas tectônicas. Um exemplo, o Brasil possui cadeias montanhosas antigas. No nosso território não tem movimentação de placas tectônicas para mexer essas porções de terras. As nomenclaturas de planaltos e planícies são mais comuns para nós. Vamos lá nos ater às questões das depressões. Depressões para a geografia são locais abaixo do nível do mar. O mais conhecido é o Mar Morto. Existem dois tipos de depressão: depressão absoluta e depressão relativa. Depressões absolutas são aquelas que estão de fato abaixo do nível do mar. Depressões relativas são aquelas que estão abaixo do nível de um determinado local. Ok? Vamos dar continuidade então. A hidrografia desse local. Grande parte dos rios europeus e muitos dos rios asiáticos são usados para navegações. Essas atividades foram implantadas graças à construção de eclusas. O que é uma eclusa? Eclusas são como, são como elevadores dentro do rio, que regulam o nível da água para que os barcos possam navegar sem ficarem encalhados nesse processo. Assim, dessa forma, eles podem transportar pessoas e mercadorias, né?
Dentre os rios, destaca-se o rio Reno, que corta a Áustria, a Alemanha, França e Holanda. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, o clima e a vegetação. O clima é um fator que age diretamente sobre as condições de vida, sobrevivência e adaptabilidade das espécies, condicionando a diferença dos biomas e dos ecossistemas, evento que interfere na distribuição da população e propicia a formação dos ecúmenos e dos inecúmenos. Esses conceitos são utilizados para expressar a divisão das áreas em porções habitáveis, ecúmenas, e porções ausentes de povoamento ou que abriguem poucos indivíduos, inecúmenas. Devido à grande variedade de condições climáticas da Eurásia, os fatores associados à sobrevivência e adaptação da vegetação também são diversificados. Por isso, o modo genérico para cada tipo climático há pelo menos uma formação vegetal típica associada. Alguns fatores que condicionam uma grande diversidade de climas são a continentalidade e a maritimidade, a altitude e a latitude. Então, o clima dessa região varia. Vai de temperado, que ocorre na região economicamente mais desenvolvida da Eurásia, ao norte da Eurásia, aproximado com a zona polar, acarreta condições mais rigorosas de temperatura e umidade, assim como nas áreas montanhosas. Nessa região existem grandes extensões de floresta e coníferas, também chamados de taiga ou floresta boreal. Essa formação apresenta pequena biodiversidade, cujos rigores de um clima com verões curtos e invernos muito longos e frios. A taiga é uma das mais extensas florestas vegetais do mundo. Na Eurásia, ela cobre Finlândia, Suécia, Noruega e parte da Rússia. Mais ao norte, próximo ao polo, o tipo climático predominante é o polar. Nessa área, as condições climáticas são extremas, o que impede estratégias de sobrevivência às formas de vida locais. Continuando, a Eurásia é dividida em Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa do Sudeste, Europa Central, Europa Oriental e Centro-Norte da Ásia, Ásia Extremo Oriente, Oriente Médio, Sul da Ásia, Ásia de Sudeste. Todas essas regiões formam esse continente gigantesco. E para finalizar, o que nós vimos então nesse contexto da Eurásia? A divisão do continente, aspectos físicos e naturais e a regionalização. Espero que vocês tenham aproveitado e até mais, pessoal.